Chupa, aprendam! Eu falei pra vocês que o episódio da semana passada foi um lixo, foi uma bosta. Aquele episódio só serviu pra expor pra gente um diálogo de merda, um diálogo horrível entre o Mark e o demônio. Eu falei pra vocês, comparem agora com esse episódio. Comparem agora com esse episódio maravilhoso e incrível que eles entregaram pra gente. Eu disse pra vocês e um monte de gente veio aqui me criticar nos comentários. Um monte de gente veio aqui falar que eu tava doido, que eu tava maluco, que isso é coisa de cristão. Aprendam agora! Esse episódio foi incrível. Esse episódio, ele foi cheio de diálogos incríveis que somaram com a obra, que cresceram os personagens. Nós tivemos encontros, reencontros. Esse episódio foi um dos melhores. É sobre isso que eu vou falar hoje. Mas compare esse episódio, os diálogos, as falas, com o episódio da semana passada. Esse episódio não teve tendência, esse episódio não quis expor nada, ele quis apenas seguir com a obra. Não teve aquele diálogo, olha, Deus não existe, olha, o diabo é bom, o diabo é maravilhoso, olha que incrível. Não teve nada disso. Foi a guerra viltromita, foi o reencontro do Mark com Nolan, o reencontro do Nolan com a Debbie. A gente vai falar tudo isso aqui no vídeo, mas aprendam agora. Eu avisei pra vocês, esse episódio que passou semana passada é um filler, é um episódio só pra expor pra gente um diálogo de bosta, um diálogo horrível. E agora vocês viram o que é diálogo bom, o que é conversa boa, o que é um episódio mesmo que soma. Olha que incrível, galera. Esse episódio de Invencível foi maravilhoso do início ao fim, e é sobre isso que a gente vai falar. Aprendam, vocês que me criticaram no último episódio. Compara com esse episódio agora. Compara as falas com esse. Esse aqui não teve tendência, não teve nada, mensagem subliminar, não. Aprendam todos vocês. Eu estava certo e vocês estavam errados. Todos vocês que me xingaram, vocês estavam errados. E esse episódio provou isso. Beleza, galera? No vídeo de hoje, primeiro ponto, Mark decide ir pra guerra. O Mark arregaça as mangas e vai com seu pai para a guerra viltromita. Eles vão, aliás, no dia seguinte, que ele decide tirar um dia para resolver as coisas, para ficar com a família, para ficar em paz. E aí, galera, nós tivemos um dos melhores diálogos da série, que foi o reencontro do Nolan com a Debbie, galera. Puxa, que diálogo maravilhoso, hein? Que beleza! Guarde essa frase eu vou guardar pro resto da vida. O perdão não deve ser pedido, mas deve ser merecido, galera. Esse e outros diálogos incríveis que a gente teve na conversa desses dois, galera, que ainda vão dar muito o que falar. Vamos ser sinceros, não acabou aqui a história deles. Deu pra ver através desse episódio que a história de Debbie e Nolan não acabou aqui. Ela perguntou: eu ainda sou um pet pra você? Eu ainda sou um pet pra você? Foi incrível, foi demais, galera. A cena dela de raiva, socando no peito do Nolan, machucando a mão, descontando ali a raiva, a frustração dela, sabe, de tudo que aconteceu, das pessoas que ele matou, dele ter chamado ela de pet e ter sido filmado, ter sido passado isso acho que na TV, né? Dele ter saído dali e ter feito a mesma coisa com outro povo, que foi o povo lá dos insetos, do Oliver. Então tudo isso, mas a gente vê um detalhe: o Nolan tá arrependido, galera. Ele não sabe muito bem falar, ele não sabe muito bem se expor, é tudo ainda muito sobre ele, mas ele sabe, a gente vê que ele tá arrependido, que ele mudou de verdade, que ele não é mais aquela pessoa que era antes. Então a gente percebe isso, essa diferença. E aí não teve, claro, não teve paz, não teve perdão, mas foi o início de uma nova relação que eu tenho certeza que vai continuar, beleza? Nós tivemos então logo em seguida, como eu falei, a diferença incrível
de que esse episódio soma. Esse episódio teve diálogos incríveis. Esse episódio teve coisas que somaram para o crescimento dos personagens e crescimento da obra. Nós tivemos também a Zoe, nova personagem que foi apresentada. Puxa, galera, e que maravilhosa a relação dela com seu pai. Enquanto nós temos o Invencível com uma relação terrível com o pai, o Oliver, uma relação terrível com o Nolan, a Zoe, que é Tech Jack, acho que é o nome dela, né? Se eu não me engano, se eu não estou confundindo, a gente vê uma relação incrível do pai. O Allen chama ela, recruta ela também para ajudar na guerra Viltrumita, e o pai, vamos filha, é o certo a fazer, é o que nós devemos fazer. Eu não vou impedir você de fazer o que é certo, mesmo que a gente venha correr riscos com isso. E os dois se abraçam num momento incrível de pai e filho. Poxa, olha só, olha a diferença, né, pessoal? Olha a diferença, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Um prato cheio, né? Episódio espetacular, galera. Como eu falei de novo, diálogos produtivos que somam na obra. Um ponto interessante, o Oliver vai pra guerra. E aí isso é perigoso, porque o Oliver é muito imaturo, ele não é tão forte por conta do sangue inseto dele, o sangue dos insetos dele. Ele não é poderoso quanto o Mark, quanto o pai dele. Mas a gente vê ali que ele vai pra guerra, eu quero ir, e é importante, qualquer força que eles tiverem a mais soma na guerra Viltrumita. A Zoe tem um momento ali que ela luta contra um monstro, né, que suga energia. Foi legal pra gente ver os poderes dela também. E quando eles decidem então ir para a guerra no dia seguinte, eles fazem, galera, um jantar maravilhoso que a gente vê com comida japonesa que eu amo, a minha esposa ama muito também. Qualquer dia desse a minha esposa vai vir aqui falar que eu e ela a gente assiste o Invencível juntos. Mas a gente vê ali um jantar maravilhoso, sabe? A família reunida, eles ali num tom de despedida, porque tudo pode acontecer, eles podem morrer, mas eles falam, nós não vamos morrer, nós vamos voltar. Mãe, eu vou voltar. Mãe, nós vamos resolver isso e trazer a paz para o universo. Então a gente vê eles juntos ali reunidos, a Debbie chora no momento que ela tá sozinha. Eu percebo que é pelo encontro com o pai, com Nolan, e pela partida dos filhos para a guerra também. Incrível. Um momento outro espetacular, a conversa, o diálogo do Nolan com o alfaiate, o Art. Ele decide visitar o Art e ali a gente vê que a amizade deles não é mais a mesma. Por conta do que o Nolan fez, ele matou super-heróis. E super-heróis que tinham ali amizade com o Art também, como a Liga da Justiça, né? Os Guardiões Globais. Então a gente vê que há aquele clima estranho, sabe? Do Art não querer estar ali com ele, porque ele virou vilão, ele faz, ele tem amizade com os heróis, e muitos heróis o Nolan matou, né? Mas ali a gente vê um diálogo, uma amizade, algo que realmente pode ser que mais pra frente venha se desenvolver também. Mas foi legal esse reencontro deles, foi legal a gente ver o Art, sabe, diferente, sabe? Ó, eu tenho que ir, não dá pra ficar aqui agora com você, eu vou trabalhar muito. Foi legal isso, tá? Mostrando que o Nolan fez tem consequências. É aquilo que ele falou antes, o perdão não deve ser pedido, o perdão deve ser merecido. Ele mesmo fala isso. E aí nós tivemos, assim que eles chegam na nave, galera, um diálogo maravilhoso também da Eve e do Mark. A Eve não vai pra guerra, a Eve fica na Terra e grávida. Ela não conta que o Mark vai ser pai, ela não conta que está grávida, mas a gente vê eles ali, sabe? Volta, Mark. Mark, você precisa voltar. E ele fala, eu vou voltar, eu vou vencer essa guerra, eu vou resolver esse problema. Ele assume a responsabilidade, ele assume, sabe, o problema. Ele poderia não ir, ele poderia dizer, não, a guerra é de vocês, eu vou ficar aqui na Terra. Mas esse é o super-herói que veste a capa e vai pra cima do problema. Eles não vão esperar o inimigo vir, eles vão até o inimigo. Muito legal isso, galera. E ele não sabe que vai ser pai. E aí a gente vê, galera, que eles então no dia seguinte chegam à nave, a nave Venturi, viajam para a coalizão de planetas. Só que aí o inesperado acontece nesse episódio. No meio do caminho,
eles já são interceptados pelos Viltromitas. O Lucan, aquele Viltromita lá da Guerra do Planeta dos Insetos, o Conquista também volta para se vingar do Mark, da batalha, e aí o Mark fica pistola de raiva, e isso vai ter um problema lá pro Césio, se ele voltar lá pra Terra depois, porque foi culpa do Césio eles terem, o Conquista ter ficado vivo para contar a história. E aí começa a batalha, eles explodem a nave, uma navezinha menor consegue escapar com alguns sobreviventes, mas a luta começa, a pancadaria começa. Lucan, um outro Viltromita com barba, também com um bigode diferente, começa. Allen, Mark, Nolan e Oliver e a Zoe ficam para a batalha, ficam para a guerra, e ali no espaço eles começam a lutar. Não acontece nesse momento nenhuma morte, mas eles veem que eles não conseguem lutar. E aí, galera, tem um momento muito da hora, porque o Conquista, ele é muito legal, galera, e ele, sabe, provoca, ele é aquele vilão que ameaça, que provoca. Então ele pega o Oliver pela cabeça e começa a apertar, galera, e os olhos dele começam a ficar vermelho do sangue. Muito legal esse combate. Você vê que esse episódio foi perfeito por causa disso. Teve diálogo, teve conversa, teve o avanço na obra, teve coisas que somaram pra gente, como esse diálogo que eu falei pra você. O perdão não é pedido, é merecido. E aí teve a pancadaria que a gente gosta, teve as lutas, teve o sangue, teve, sabe, aquela coisa de invencível que a gente gosta. E aí, galera, eles decidem ir para um planeta para lutar, porque eles já não estão aguentando lutar sem ar, sem oxigênio. E aí, nesse momento, a gente vê que nesse ponto que o Conquista quase mata o Oliver, o Mark, cheio de ódio, de fúria, parte para cima do Conquista e, galera, ele simplesmente agarra aqui, ó, na jugular do Conquista, galera. E ele não larga, ele fala: você nunca mais vai respirar, é a última vez que você respira. E ele vai nessa, galera, é incrível, é incrível. Ele agarra ali o Conquista e começa a só isso, só segura aqui, agarra aqui e não larga. E aí a gente vê que o Conquista fica desesperado, sem ar para respirar, começa a bater de um lado para o outro, começa a socar de todos os lados, mas o Mark não solta, ele não solta, ele tá ali com os braços travados mesmo ali na jugular do Conquista, galera. Um momento antes também ele mete umas cotoveladas, mas umas cotoveladas mesmo na cara do Conquista. São alguns momentos que eu tô falando aqui, galera, para vocês verem como esse episódio foi demais. Galera, como que termina esse episódio? Incrível, invencível mesmo. O Conquista tá caído no chão, já roxo, já com os olhos vermelhos, sem ar para respirar. Sabe o que ele faz? Ele faz aquelas coisas que os Viltromita faz. Ele enfia o braço dentro do estômago do Mark, galera, incrível. E ele simplesmente arranca todas as tripas, todo o estômago do Mark, galera. E aí você vê que realmente apareceu o invencível, galera. Porque o Mark, mesmo com as suas tripas pra fora, ele não solta. E ele mata ali o Conquista, galera, estrangulado. O Conquista morre de verdade. Mas o Mark fica gravemente ferido, com a barriga aberta, com as tripas pra fora, com um buraco na barriga. O Mark sobrevive, mas ele tá gravemente ferido, e o Oliver e o Nolan chegam ali e ficam ali presos naquele planeta, né? Porque a nave deles, a menorzinha, vai embora para como é que fala? Para a coalizão de planetas, e o Allen e a Zoe conseguem escapar, se escondendo na nave Viltromita, que é uma nave gigante, e eles conseguem se esconder ali. Galera, episódio nota 10, pra mim, olha, tá entre um dos melhores episódios de todos. A pancadaria foi boa? Foi, mas pelo diálogo. Principalmente vindo da porcaria do último episódio que a gente teve. Beleza, galera? A guerra começou a guerra. Foi o primeiro embate, começou a guerra. A guerra foi bom que vai ter essa temporada, tem bastante episódio ainda. Deixa eu ver aqui, ó. Nós temos ainda episódios 6, 7 e 8. Temos mais 3 episódios. Então a guerra tá vindo aí. Vamos ter o Treg, muita coisa boa aí. Bom, galera, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui. Tamo junto e até a próxima.